começar aí a nossa terceira lista do módulo 3. Hoje a gente vai falar aí sobre problemas de ponto ordinário principalmente. Essa aqui vai ser a questão importante daí. Todas essas questões, a equação de Euler que aparece na primeira, a equação de Tchebychev que aparece na segunda, né? A equação de Schrödinger para o elétron que aparece aqui na terceira, e essa a quarta que a gente vai falar agora um pouquinho, a equação do oscilador harmônico quântico, né? Todas estão resolvidas inteiramente lá nos textos, tá bom? Como esses textos já foram gravados, você já tem essas aulas, não vale a pena repeti-los todos aqui. Mas eu vou precisar um comentário sobre a equação de Schrödinger, que é a última equação que a gente vai falar aí. A gente vai falar um pouquinho sobre o oscilador harmônico quântico, é esse daqui, e nesse oscilador harmônico usual, né, o mecânico normal, se vocês calcularem a energia, né, potencial desse oscilador, é essa daqui. E no caso do oscilador harmônico quântico, é exatamente estudar a mesma equação do oscilador harmônico mecânico, né, clássico, com esse potencial aqui, mas usando a equação de Schrödinger. Essa equação veio lá do início, eu vou comentar com vocês aqui só um pouquinho, né? A equação de Schrödinger é essa daqui, é uma equação de derivadas parciais, né? A derivada com respeito a t, a derivada com respeito a x. Ela tem um número complexo de Cauchy, né? E essa é estranho, como é que por causa desse número complexo, essa solução é um número complexo. E como é que isso pode descrever, né, o movimento do elétron? Isso foi descoberto por Bohr nessa data, né? Essa data é interessante pelo seguinte: até agora a gente tem estudado problemas ou da geometria clássica, né, dos gregos, ou no máximo de Newton, etc. Isso aqui já são resultados do século passado, né? 1926 é quando surgiu a mecânica quântica, e nós estamos com ferramentas próprias para estudar esse potencial, né? O Bohr descobriu que esse psi ao quadrado é a densidade de probabilidade. Então a probabilidade do elétron estar nesse intervalo AB, num intervalo como esse, é essa integral, porque tudo na mecânica quântica é probabilístico, né? Não tem nada, enfim. Então agora, se você supõe que esse daqui é independente do tempo, você pode usar separação de variáveis. Isso é uma ideia interessante que vai aparecer daqui para frente em praticamente todas as aulas, né? E separar as variações em t das variações em x. Separando, você cai em duas equações, ó. Essa daqui onde tem a variável i, e essa daqui que é na variável x só, e uma equação real, uma equação bem simples, uma equação, né? Ok? Então essa daqui é a equação de Schrödinger, independente do tempo, ok? Ok. Aí você vai estudar essa equação aqui, né? E como é que a gente vai estudar isso daqui? A motivação para o que a gente vai fazer está aqui, está a equação de Euler, e essa daqui é a questão de número 3, está toda pronta aqui, né? Se vocês olharem todos os detalhes, a gente vai voltar um pouquinho a isso daí. E agora sim voltamos ao oscilador harmônico quântico. Então, isso aqui é densidade de probabilidade de estar lá, né? E como no oscilador harmônico o elétron está oscilando em torno do núcleo, né? O modelo disso é um átomo de hidrogênio, né? Você supõe que no infinito, né, a densidade de probabilidade seja zero, ou seja, o elétron não escapa de orbitar em torno do núcleo. Essa é que diz essa propriedade aí, ok? Então isso aqui é importante. Eu quero soluções dessa equação com essa condição aqui. Aí você vai argumentar, e é o que nós vamos fazer lá agora, né, no problema. A gente vai ver que com aquele potencial, a equação se escreve desse jeito. Essa equação, né, do oscilador harmônico, equação de Schrödinger para o oscilador harmônico quântico,
E a gente vai estudar essa equação aí. Então agora sim, vamos voltar lá na lista, a gente está aqui, né? A gente vai colocar aqui na questão 4, que é o que a gente está fazendo. Está aqui, ó, a equação de Schrödinger, o x é na reta toda, e essa daqui é a solução admissível. Eu quero soluções disso que tenha esse comportamento no infinito, tá bom? É essa que a gente vai fazer. Nesse caso, essa daqui é a energia do oscilador harmônico quântico. Uma energia fixa, né? É a potencial mais a cinética, ela é conservada, e então esse número aparece aqui, ó. Esse número aparece aqui no oscilador harmônico quântico. E a gente quer saber para quais valores possíveis você tem essa energia. A gente vai ver que não é para todos os valores, assim, qualquer valor. A gente vai ver que aqui está o nome da mecânica quântica, né? Que esses valores são quantizados. E essa questão explica esse detalhe aí. Tá bom? Ok. Então, para simplificar essa equação, veja que tem coeficientes variáveis, né? X ao quadrado vezes isso daqui. Esse aqui é o ponto. Ela é mais simples se vocês fizerem essa mudança de variável. Olha só, né, é um reescalonamento variável, né? Você multiplica por e elevado a menos x ao quadrado sobre 2 vezes isso daqui. Essas multiplicações são hoje bem naturais para a gente, principalmente por causa da exponencial, que é uma função mágica, né? Isso daí. Ela transforma essa equação nessa outra equação de Hermite, que é super famosa. Essa equação foi usada para motivar o estudo de equações com coeficientes variáveis, está aqui o x, né? E a gente já até fez em aulas anteriores a solução em série dessa equação daí. A gente vai refazer essa questão aqui agora. Então vamos lá, primeiro item, verificar essa afirmação de que essa mudança transforma a equação de Schrödinger na equação de Hermite. Vamos dar uma olhadinha nisso daqui, então, como é que a gente faz isso no Maxima, né? Então a gente define, olha, né? Você define o W como sendo a exponencial vezes esse Y, e vai fazer isso, olha. Eu vou derivar o W 2 vezes com respeito a X, somar com 2 vezes B mais 1. Eu estou usando B em vez de lambda por motivos claros, né? Usar o lambda aqui no Maxima é um pouco chato. O B está aqui no lugar do lambda, né? Menos x ao quadrado, está aqui a equação vezes o W de x igual a zero. E vou simplificar o resultado. Olha só o que deu. Uau, exatamente, né? A derivada segunda, que está aqui, menos 2 vezes x derivada primeira, que está aqui, e 2b vezes a própria função que está aqui. Então essa é a equação de Hermite, né? Uma equação bem famosa. Aí, ok, vamos agora resolver pelo item B, procurar soluções da equação de Hermite na forma de uma série e determinar as relações de recorrência. Isso aqui hoje para a gente é receita de bolo, né? Tem que temperar a receita aqui e ali com alguns detalhes, mas vamos fazer isso daqui direitinho. Olha só, a gente vai definir a função, né? Definir a primeira derivada, está aqui, e definir a segunda derivada. Vamos fazer quanto é que vai dar isso daí. Então está aqui, olha, né? A solução, a primeira derivada, a segunda derivada. Agora eu vou fazer uma mudança de variável aqui na segunda derivada, para começar do zero. Então está aqui, ó, change var, lá dentro, né? Com n-2 igual a k. Então caiu aqui nessa equação, né? Ok. E agora eu vou fazer aquilo, né? O into sum, o sum contract, o factor sum, a gente conhece bem esses comandos, né? E aqui está a equação, ó. O YC já normalizado, né? O 2xy1 mais 2b vezes y. Essa é a equação de Hermite. Quando eu faço isso, então, a equação ficou assim, ó. Olha só que legal, né? Ele já separou a parte que é independente do x e deixou a parte que depende do x do lado de cá. Essa daqui, então, é
É daqui que a gente vai obter a relação de recorrência. Então eu vou fazer Professor, assim. Oi, pois não. só uma dúvida. No último TCC eu fiquei em dúvida em relação a isso. Nesse caso aí, você não derivou no máximo, vamos dizer assim, né? Você não teve Sim, as sim. derivadas no máximo. Mas é possível, porque eu tentei e não consegui, já dava no meu erro no somatório. Não, não, olha, nesse caso, a ideia é essa. A vantagem da série é que você já conhece a função e a sua derivada. Se você for tentar fazer isso no máximo, é bem complicado. Né? Ah, bom. Não, então faça como eu fiz aqui. Define a primeira, a segunda, a terceira derivada, se for o caso, e só faz a operação de séries, né? Porque a operação de Entendi. derivação aí é bem trabalhosa, por assim dizer. Porque derivar termo é fácil, mas nesse caso que é só É, a fórmula fica complicado. não, vamos usar isso. Isso daí é bem mais simples, tá bom? Então vamos lá, já separou então. Agora eu vou separar essa parte, ó, esse com aqui é de constante. Da série eu vou pegar a parte um, que é essa daqui. Então está separado isso daqui. E do restante, tá vendo? Olha, do restante da série, olha só. Se eu pegar a parte 2, se eu pegar a parte 2 da série, dá tudo isso. Dessa parte 2 eu vou querer só aquilo que está lá dentro do somatório. Então eu coloco aqui o 1. Então ficou lá o que está dentro do somatório. Mas eu ainda tenho que tirar o x elevado a n aqui. Né? Então eu pego dessa parte daqui, o ponto 1, 1. Pronto, ó, esse daqui é o BN, tá vendo? É o coeficiente que está aqui dentro, que multiplica isso daqui. E aí eu vou resolver o BN igual a zero na variável a n mais 2. Né? Então está aqui a relação de recorrência, tá certo? Essa mesma relação foi feita lá no texto, na aula 26, se eu não me engano, uma aula, mas aqui é bem tranquilo e é fácil de ser feito, usa esses comandos aí. Agora, uma coisa diferente é o seguinte, na lista não pode chegar a relação de recorrência essa. Tem que explicar por quê, fazer os detalhes, né? Porque na lista eu quero saber se vocês entenderam o que está sendo feito aqui. Né? Aqui está supondo o seguinte, olha, eu já entendo o que está sendo feito e vou fazer o cálculo. Então tem essa diferença. Ok. Então está respondendo aqui, está a relação de recorrência para os ANs. Agora descreva a solução geral, né, nessa forma, o y0 e o y1, determine os 3 primeiros termos dessas duas séries. Vamos ver como é que vai ficar isso daqui. Eu vou pegar do 1 até 6, vocês já vão ver porque eu estou querendo aqui essas relações, o Bn com n variando de 1 até 6. Então estou excluindo o A0 aqui, né? O B0 eu só considero do 1 em diante. E fazendo de 1 até 6, eu vou ter aqui o A8 no final. Tá bom? Essa aqui é a ideia daí. Tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer aqui a conta, olha. A primeira conta está aqui, eu estou fazendo só a relação dos BNs, do n igual a 1 até 6. Então esse daqui é o B1. Começa com o A1, aqui ficou o A3, tá vendo? Né? Isso é igual a 0. Aqui o B2 igual a 0. Né? Começa com o A2, vai para o A4. E assim por diante. O último, olha, fica, né, 56 a 8, mais 6 vezes esse daqui. Ok? Agora eu preciso acrescentar esse termo constante. Então eu vou colocar aqui o append. Append no anterior, a constante igual a 0. Tá certo? Então ela vai fazer tudo que eu tinha anteriormente e incluiu aqui, ó, aquela parte constante igual a 0. Tá bom? Ok. Agora sim, eu vou resolver isso daqui, né? Essa equação, fazendo a lista dos AKs com K variando de 2 até 8. Por que 2 até 8? Porque o A1 vai ser livre, o A3 vai depender do A1, o A4 vai depender do A2 e só o A2 é que vai depender do A0. Então, quero isolar o A2 aqui, em termos das anteriores. E o último é o A8. O A8, né? Por isso é que aqui é 6, aqui é 8,
que a distância entre eles é 2. Então, fazendo essa coisa, está aqui. Ó. Então, o A2 é menos o A0 vezes B. O A3 está aqui, né, depende do A1. O A4 depende do A2, que já foi resolvido. O A5 depende do A3, que já foi resolvido. E assim por diante. Né? Então, a gente percebe, o A0 determina os termos pares e o A1 determina os termos ímpares. E vai até o A8. Olha, o A8 é complicado, né? Tá vendo? O A8, né, depende dos anteriores todos assim. Agora sim, eu vou fazer aquele truque. Eu vou supor que o A0 seja 1 e que o A1 seja 0. Tá certo? Aí eu vou obter isso daqui, ó. Né? Tá aqui, olha. O A1 é 1 e o A0 é 1 e o A1 é 0. Então, o A3 é 0, porque o A3 depende do A1. O A4 estava aqui, depende do A0, estou supondo que o A0 é 1, está aqui. Né? E assim por diante. E vou definir a primeira expressão, que é essa daqui, olha, né? O Y0, que está aqui a definição, né? Eu vou pegar o 1, que é o A0, mas eu vou substituir toda a relação nessa soma que está aqui, com 2 até 8. Então, ficou aqui o A0, são essa série que está aí. E depois vou fazer o contrário. Eu vou fazer o A0 igual a 0 e o A1 igual a 1. Vou substituir isso lá na solução, eu vou obter isso daqui. Ó. O A0 agora é 0, o A2 é 0 porque o A0 é 0. Aqui dependia do A1, ficou isso daqui. Dependia do A0, ficou 0. Dependia do A1, ficou esse daqui. Até o A8, que nesse caso ficou 0, né? O A8 é par, e aí dependia do A0, ficou 0. E aí eu vou definir o Y1 como sendo, olha, X, né? Tem que fazer ele separado, né? Somatório desse negócio até lá, tá certo? Então, essas é que ficou a somatória. É claro que aí, então, o Y, né, vai ser a 0 vezes essa primeira, mais a 1 vezes a segunda. Tá claro aí o que está acontecendo, tá bom? E aqui agora, então, é que vem a parte interessante desse exercício, que é a seguinte, se você olhar direitinho, vamos pegar aqui a expressão do Y0, por exemplo, e vamos fazer o B igual a 0. É um inteiro não negativo, né? Então é de 0 em diante. Se eu fizer esse daqui igual a 0, esse coeficiente do x2 se anula. O coeficiente do x4 se anula também. E o coeficiente do x6 também se anula. E ó, né, podem fazer mais vezes aí, todos vão se anular daí para frente. Então, quando acontece? Se eu fizer lambda igual a 0 aqui, uma solução vai ser a solução constante y0 igual a 1. Uau, essa é uma solução constante. Né? Ok. Agora, vamos supor que o B seja 2. O B seja par. Se o B é 2, aqui fica 2. Né? E aqui fica 0. Então fica um polinômio de grau 2. Por quê? Porque daqui para frente, todos se anulam. Tá vendo? E por que isso? Porque a relação de recorrência, né? O seguinte depende do anterior. Se o anterior se anula, o seguinte também. Né? Então, todos vão ser zeros. Então, daqui para frente, tudo é zero. E vocês vão ver se o B for 4, daqui para frente dá zero. É um polinômio de ordem 4. Né? Okay? Então, se o B for par, incluindo zero, o y0 é uma solução polinomial da equação de Hermite. É uma solução. Isso é conhecido como os polinômios de Hermite. E se o B for ímpar? Se o B for ímpar, olha aqui para o y1. Né? Se o B for 1, esse aqui se anula, e daqui para frente, todos eles se anulam. Se o B for 3, esse daqui é diferente de 0. Mas aqui, olha, esse aqui se anula e o seguinte também se anula. E se o B for 5, né, os anteriores não, mas daqui para frente todos se anulam. Uau! Então, é o que está aqui, ó. Né, se é um inteiro não negativo,
Então, uma das soluções W0 é uma solução admissível. O que significa ser admissível? Significa que esse limite tem que ser zero, tá certo? Então, eu vou pegar essas soluções aqui, ó, né? Eu vou pegar, olha só, vamos supor que o y0 seja zero. Então, eu vou ter aquele polinômio constante aqui, né? Cadê aquele polinômio que é assim? Vou multiplicar por essa exponencial e fazer o limite com x tendendo ao infinito, né? Ok? Então, dá o polinômio 1 e o limite dá zero. Então, o que acontece? Essa solução aqui é admissível. Aí eu vou fazer o b igual a 2. Eu faço b igual a 2, dá esse polinômio, mas claro, né? A exponencial aqui decresce muito mais rápido do que o polinômio. E o limite dá zero. Isso vale para qualquer grau do polinômio. Se for o b igual a 4, vai dar zero, né? Se o b for igual a 6, o limite vai dar zero. Então, para qualquer polinômio, se eu multiplicar por essa exponencial, o limite dá zero. O que significa que para qualquer polinômio de Hermite aqui, essa daqui é uma solução admissível. E para essa solução ser admissível, quem que tem que ser o lambda? Um inteiro não negativo, né? Para os expoentes ímpares funciona da mesma forma, né? Eu faço o b igual a 1, dá só o x, ok? Multiplico pela exponencial, faço o limite, dá zero. Faço o b igual a 3, dá esse polinômio vezes a exponencial, dá zero. Faço o b igual a 5, dá esse polinômio que vai dar zero. Faço o b igual a 7, uau, dá outro polinômio que o limite dá zero. Então, sempre dá zero. Então, o que significa isso? Que para lambda igual a um inteiro não negativo, você tem soluções admissíveis para isso daqui. Puxa, olha que troço interessante, né? As soluções são admissíveis. E aí, a última questão é essa, né? Pode-se mostrar que as únicas admissíveis são essas, são esses polinômios. Se eu pegar o lambda ou o b aqui, né, sendo uma coisa não inteira, dá uma função que, se você multiplicar por essa exponencial, não dá limite zero. Ora, as únicas possibilidades de eu ter soluções admissíveis aqui é lambda ser um inteiro não negativo. O que significa que a energia potencial do elétron, né, a energia potencial do oscilador harmônico quântico, tem que ser quantizada. É 2 vezes um inteiro não negativo mais 1. E só pode ser esses valores. Poxa, isso dá nome à mecânica quântica, né? É por isso que ela é, né, as energias são em pacotinhos, né, e é sempre assim, né? Um número ímpar que está aqui, né? Com lambda, a energia total, então, ou é 1, ou é 3, ou é 5, e assim por diante. Olha que coisa interessante, né? O que eu acho bonito nessa questão, nesse tipo de questão, é a seguinte: o que eu estou cobrando aqui de vocês? Resolva essa equação. E olha, você pode resolver essa equação sem contexto nenhum. O que é assim é que os livros fazem, né? Você resolve, no final você chega num resultado e diz, bom, e daí? O que significa isso? Então, olha só a diferença. Coloca isso dentro do contexto onde essas equações apareceram. Essas equações apareceram aqui na mecânica quântica, a gente vai ver em outras áreas também, né? Nesse contexto elas fazem sentido e são super importantes. E você sabe interpretar o que elas significam, né? Então, o bom da questão é a seguinte, olha, de cobrança não tem nada além de resolver essa equação. Agora, tem um contexto em que resolver essa equação significa alguma coisa. Eu acho isso, assim, é um ganho de qualidade, né? Você sai do curso sabendo resolver a equação e sabendo para que você resolve a equação, né? Tá legal? Combinado assim? Então, tá bom, né? Perguntas, alguma dúvida? O que vocês estão achando disso daí? Vocês já tinham visto
Alguém falou que já tinha visto essa questão antes. Esclareceu alguma coisa? Ajudou? Como é que foi? Pareceu bastante coisa a princípio, professor. É, olha, Agora que eu ah, que tá valendo a vida nas listas, toda ajuda é bem-vinda. tá bom, tá valendo a vida, Júlio. Vamos, você ainda tá Professor, vivo, cara. Vamos em frente, né? Ok. Luiz, você falou alguma coisa? só uma dúvida. Eu não entendi muito bem o porquê você definiu o a zero, no primeiro caso, né? A zero como um e a um como zero e o inverso depois. Tipo, o que te veio definir isso? Ah, sim. E no TCC, pelo que eu entendi, foi a partir do PVI. Você definiu. Pode ser a partir do PVI também, não tem Entendi. problema. Mas E. olha qual é a questão. Por que eu estou fazendo isso, né? Olha só, vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, eu resolvi, né, achei as relações de recorrência e eu observo, aqui, ó, essa daqui que é a solução importante aqui, que o A2 depende do A0, tá bom? E o A3 depende do A1. Quando eu vou para o A4 depende do A0, tá bom? Então, se eu, na hora de escrever aqui, olha, eu escrever, por exemplo, né, o A2 aqui, olha, o A2 depende do A0 assim. Se eu multiplicar isso aqui por A0, eu tenho esse daqui, ó, que é o A2. Né? Se eu multiplicar esse que está do lado de fora por A0, se eu multiplicar esse outro daqui por A0, eu tenho o A4 geral. Né? E se eu multiplicar o A6, esse daqui, né, por A0, eu tenho esse daqui que é o A6 da própria série. Então, como é que eu Entendi. obtenho todos esses aqui? É A0 vezes o primeiro, A0 vezes o segundo, A0 vezes o terceiro, A0 vezes esse daqui. Então, eu vou escrever ela desse jeito, ó, A0 vezes alguma coisa que não depende da constante arbitrária. Tá bom? Entendi. E só para saber, e você justificaria o surgimento desse mais um, desse um mais e desse x mais, porque você começou a lista a partir do 2, você precisa incluir Ah, o sim. termo 0 e o Aqui termo eu 1, né? comecei do 1 porque é a 0 vezes 1, né? Isso daqui, olha, é o primeiro termo. E esse daqui já é o segundo termo, né? Porque Segundo esse termo daqui vezes já x, é né? o... Tá, cadê o A3 aqui, né? Tá aqui, olha, né? Esse daqui é não, primeiro é só o A1, né? O A1 eu estou supondo 1, então esse daqui é A1 vezes x. Por isso é que ficou assim. Esses termos têm que ser colocados de fato, porque eles são independentes, né? São termos assim. Sim. Mas agora, se eu somar essas duas coisas, eu vou ter a série geral aqui, né? Eu vou ter tudo isso. Né? E professor, eu achei estranho quando eu estava fazendo TCC, Ah, eu fiz isso no TCC, porque pedia mais ou menos a mesma coisa, né? ah, Claro, com os dados que a gente foi pedido lá, e me gerou uma função diferente com o comando ODE. Depois eu queria que você olha, pode ser que está seja uma errado. expressão diferente, mas que no fundo seja a mesma função. Né? Porque assim, eu coloquei, eu arrumei, né, a função, e aí me deu um gráfico, uma função X lá. Ah, E aí quando eu fui resolver pelo método tradicional, né, usando o comando ODE sei. e C2, ele me gerou uma outra função. Não, mas olha, no comando ODE é a solução exata. E no Maxima você obtém aproximações. Uhum. Então são diferentes, sim. São duas Mas coisas. assim, é questão de os termos serem diferentes, porque eu usei o comando Taylor para conferir, né, qual estava certo, Sei. e aí me deu um polinômio diferente da obtida desse caso aí, do obtido pelas Não, séries. não, mas olha, eu tenho a impressão que é o seguinte, uma coisa é você calcula a aproximação. Se você pegar o polinômio de Taylor da aproximação, não é necessariamente a aproximação do polinômio de Taylor. Essas duas coisas não se comutam muito facilmente, não. Faça o gráfico e você vai ver que a medida, faça o gráfico da solução exata, né? E você vai ver Sim. que à medida que você aumenta o grau do polinômio, ela se aproxima de Ah, novo. não pensei nisso, Ah, verdade. essa é que é a ideia, tá
Tá Eu bom? que eu usei a mesma quantidade de termos, 8 termos. E eu não percebi que no final ele é que dava a grande diferença, assim. Que Não. um ia para menos infinito e outro tendia mais ou menos para zero. Não, tem que ter esse cuidado daí, né? Tá bom. Entendi. Ok, vamos fazer mais uma questão. De novo, uma equação envolvendo a equação de Schrödinger, mas agora com um detalhe um pouquinho diferente daí. Essa questão está também inteiramente resolvida aqui nessa... Oi, deixa eu fazer aqui para a gente ver. Está inteiramente resolvida aqui, olha, falando sobre a equação de Schrödinger, essa equação aqui, para o elétron, né? No caso específico lá em que você tem um potencial desse jeito aqui, um potencial acima, né? E aqui tem uma coisa interessante. Na mecânica clássica, olha essa figurinha aí que interessante. O trenzinho da montanha-russa está descendo, né? Se ele tiver uma energia cinética grande, ele vence a barreira de potencial e continua. Se a energia cinética dele for pequena, ele bate na barreira de potencial e é refletido pela barreira, volta, né? Nesse caso é uma barreira de potencial gravitacional, né? Aí das coisas. Na mecânica quântica acontece um negócio surpreendente e é isso que vai tratar essa questão. É essa que está aqui, olha, né? Você tem aqui uma energia do elétron que é constante, tá certo? O elétron vem do infinito lá, vai bater na barreira de potencial, que é esse azul aqui, né? Okay? E aí você pergunta, o que acontece quando isso aqui funciona? Quando o elétron alcança a barreira de potencial? É parecido com a questão do trenzinho começar a subir aqui esse negócio. O que é surpreendente é o seguinte, vocês estão vendo que nesse ponto a energia do elétron é menor do que a energia da barreira potencial. E, em princípio, ele devia ser refletido por essa barreira. Mas acontece uma coisa surpreendente, é que é possível que o elétron fure essa barreira de potencial. E aí você diz que o elétron está em tunelamento. É como se o trenzinho aqui, olha, né, pudesse abrir um túnel daqui para lá, olha, né, e furar a barreira de potencial e conseguir atravessar ela de algum jeito. Claro que isso é na mecânica quântica, não é na mecânica clássica, né? E isso dá para a gente estudar, olha que ideia interessante. Isso aqui é chamado, né, tunelamento, e tem várias aplicações aí na mecânica, na física, né? Uma delas é o microscópio de varredura eletrônica. É um microscópio super preciso que é baseado nesse funcionamento aí. Então, vale a pena demais ver, né? Ok? Então, a gente faz o seguinte, olha só. Vamos começar a estudar aqui a equação, essa equação daqui, a equação 3, tá certo? E a gente vai começar a estudar usando aqui a terceira questão. Então, está aqui, está feito assim. Essa é a equação de Schrödinger para o elétron. E o U é o potencial. A gente tinha usado o V lá na aula, mas enfim, né, está usando aqui o U é o potencial. Então, o que a gente está interessado é em estudar isso próximo desse ponto igual a zero. A pergunta é se o elétron vai ou não atravessar essa barreira de potencial. Tá legal? Ok. Então, nesse ponto, a energia do elétron é igual à energia potencial, U de zero. Depois é que a energia aumenta e essa daqui continua assim. Então, esse aqui é um ponto interessante. Então, estudar essa equação em torno desse ponto, o que a gente vai fazer? Linearizar a equação. A gente vai supor, pegar o polinômio de ordem 1 desse potencial aqui. Tá legal? Porque linearizando dá para estudar a equação, né? Okay? Então vamos lá, ele está dizendo, né, considere o problema de encontrar soluções disso daqui próxima disso daqui. P1 é o polínômio de Maclaurin de ordem 1 desse negócio. Obtém a expressão do P1. Vocês reclamam dessas questões, né? Isso daqui foi questão de prova anterior, valia meio ponto achar
o polinômio de Taylor de ordem 1. Puxa vida, essa foi de graça, né? Em geral, as questões começam assim. É um convite para você resolver a questão, né? Falar, essa é fácil, essa eu consigo. Mais adiante as coisas podem se tornar um pouquinho mais complicadas, mas em geral está lá, né? Quem é o polinômio de Taylor? É o U de 0, mas a derivada dela no ponto x igual a 0 vezes x. É isso daqui. Então eu vou definir assim, né? Quem é o polinômio de Taylor? É o U0 mais derivada, eu vou indicar assim, né? A derivada no ponto 0 vezes x. Ok? Ok. Então agora eu vou definir quem é a equação de Schrödinger para o U de x. Tá lá. Vamos definir aí. Ok? Tá assim. E eu vou substituir, expandindo, né? O U de x pelo polinômio de ordem 1, por esse que está aqui. Tá legal? Ok. Se eu fizer isso pura e simplesmente, deixa eu mostrar para vocês aqui uma brincadeira. Se eu fizer isso pura e simplesmente, substituir na equação, vai aparecer, olha só, vai aparecer a derivada aqui vezes x, né, mais e vezes x, porque o P1, né, o U de 0 é igual a E, eu estou supondo isso. Então aparece dos dois lados. Para que isso seja simplificado, eu vou subtrair, né? Eu vou fazer isso daqui, olha, subtrair isso dos dois lados. Aí sim ficou aqui a equação. Eu vou ter que dividir por menos K, né? Ficar aqui, então vai ficar a derivada primeira, aqui vai ficar menos vezes isso aqui sobre K. Então está lá, né? Aproximando por esse polinômio, obtém-se uma nova equação, que é essa daqui, né? Que é uma equação próxima da equação famosa que a gente vai ver. E aparece uma questão multiplicando esse Czinho. Quem é esse Czinho? É a derivada no ponto 0 divididos por K. É uma constante positiva, né? O sinal de menos ficou aqui, ó. O sinal de menos ficou aqui na equação. Tá legal? Então essa daí é que é a solução. Ok. Agora a gente vai fazer um reescalonamento dessa equação para transformar esse C igual a 1. Isso aqui é só um escalonado. Então eu vou supor o Z igual a isso, e vou fazer essa mudança de variável nessa equação para saber onde é que eu chego aqui. Então vamos fazer lá. Eu vou fazer o Z igual àquele fator, né? Z igual a isso daqui. Agora eu vou derivar essa função aqui, ó. Derivar essa função significa derivar essa com respeito a Z vezes a derivada da interna. Então tá aqui, ó, a derivada com respeito a Z vezes a derivada da interna, né? A derivada da interna é C elevado a 1/3, tá bom? Ok. Vou agora calcular a derivada segunda dessa daqui. A derivada segunda vai ser a derivada dessa. Então vai ser a derivada dessa daqui vezes a derivada da interna. Vai ficar isso daqui. E aqui a derivada segunda. Ok? E agora sim, eu vou fazer isso daqui, ó. É a derivada segunda menos cx vezes a própria função. Tá aqui. Né? Ok. Mas quem é o x aqui? Em termos do z, o x é c elevado a menos 1/3. Então, quando eu coloco c elevado a menos 1/3 aqui, fica c elevado a 2/3, que é o mesmo fator que está de cá. Aí eu coloco isso aqui em evidência e fica essa equação. Tá bom? Então, essa é a equação que a gente vai estudar aqui. Essa equação é super famosa, equação de Airy. Né? Airy foi o diretor do Observatório de Greenwich por mais de 50 anos, e descobriu essa equação por volta de 1850, né? Quando ele estava estudando mecânica clássica, etc. É surpreendente, ela aparece lá na mecânica celeste e aqui aparece na mecânica quântica. Então é uma equação que joga nos dois times, é um negócio impressionante, muito bonita essa equação. Ok, então agora sim, para essa equação a gente vai tentar a solução em série, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só explicar aqui como é que são as coisas.
A solução é a seguinte, ó. Aqui está uma série, né, desse negócio. Quando derivo a primeira vez, o termo independente é o z, tá bom? Perdão, o termo independente é o A1. Né? E quando eu derivo a segunda vez, o termo independente é esse daqui. A gente vai precisar disso um pouquinho adiante, porque quando eu derivo duas vezes, né, o termo independente é esse 2A2 aqui. Então vamos lá, vamos começar a resolver. Aqui está aquela receita de bolo mais do que conhecida, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou definir a função, definir a derivada e definir a derivada segunda. Mas definir a derivada segunda já isolando o termo independente do x. Vocês vão ver que a gente vai precisar uma mudança de variável e isso daqui é só por uma questão de conveniência, sabe? Ok. Então vamos lá. Então fiz isso daqui, derivei. Agora eu vou multiplicar a solução por z. Tá aqui, ó. Multiplicado a solução por z. Começou do, né, quando o n é zero, está o z multiplicando o a0 que multiplica isso daqui. É como se aqui, né, eu multiplicasse por z, né? Então vai ficar 0 vezes. E eu quero que isso daqui comece um pouquinho diferente. Então eu vou fazer aqui, olha, uma mudança de variável. O n mais 1 igual a k. Para o expoente aqui ficar só o k. Tá certo? É a mesmíssima série, só que o k começa de 1. Quando o k é 1, né, isso daqui é o a0 vezes z, é o que eu tinha antes. Então essa daqui é super simples. E vou fazer a mudança de variável aqui também, ó, começando do n igual a 1. Aqui, ó, o n igual a k mais 2 aqui dentro. Se eu fizer essa mudança de variável, eu vou começar com k igual a 1 até infinito, dessa expressão que está aqui. Dessa expressão que está aqui dentro. Né? O an passa a ser o an mais 2, olha, tá vendo? Ok. Então fiz os ajustes. Agora, finalmente, eu vou fazer a equação, né? Eu vou somar essas duas aqui, tá bom? Vou somar essas duas, que é isso daqui menos essa daqui, né? Então tá aqui, ó. Então tá lá o intersum, o sum contract, o radicand, isso aqui tudo é mais do que conhecido, né? Então vai ficar essa expressão que está aqui. E ele já separou a parte independente, ó, tá bom? Já separou a parte independente daqui. Essa daqui é a parte independente do x. Essa parte eu vou tratar separado, eu vou definir ela como sendo de constante. Parte aí de constante. Ok. Agora eu vou pegar o que está aqui dentro dessa série. Ó. O que está aqui dentro dessa série é esse valor, né? Lembra o que eu fiz? Se eu pegar só a segunda parte, eu pego a série toda menos a primeira. Aí eu coloco aqui 1, eu pego inclusive o z elevado a k, que eu não estou querendo. Então eu faço agora mais 1 aqui, aí sim eu peguei as coisas corretas, né? Ok? E eu vou definir como sendo bk essa expressão, isolo o bk, está aqui as relações de recorrência. Ok, o que há de diferente nessas relações de recorrência? O que há de diferente é o seguinte, olha, aqui está AK menos 1 e aqui está o AK. Então, por exemplo, o A0 corresponde ao K igual a 1 e o A0 vai definir o A3, não o A2 como antes, mas o A3, tá bom? Ok. Faço o K igual a 2, então aqui fica o A1. O A1 vai definir o A3, não se o K é 2, perdão, se o K é 2, aqui eu tenho o A1. O A1 vai definir o A4. Ops! Tem um salto grande de uma coisa para outra aí, tá bom? Então é uma relação de recorrência curiosa. E só daqui a gente percebe, olha, para essa soma ser identicamente nula, esse daqui tem que ser 0. Então o A0 é 0 necessariamente. O A2 é 0 necessariamente. Você tem o A0, tem o A1 e tem o A2 que é 0. Aí você vai ter o A3, o A4 e o A5 vai ser 0. O A6, o A7, o A8 vai ser 0. Uau, olha que coisa bem interessante aí, né? Então vai lá
a gente vai fazer essa brincadeira, né? Tente solução que tem as relações de recorrência. Okay. Descreva as soluções naquela forma que a gente sempre faz aqui. Então, vou fazer a lista dos BNs, de 1 até 6, e vai chegar até o A8. Aí vou agora, né, acrescentar aquela constante igual a 0 aqui. Ó. O 2, esse daqui tem que ser 0. E agora eu vou resolver fazendo a lista dos ANs com N variando de 2 até 8. Isso a gente já conhece de velho. Né? Ok? Tá aqui, ó, essa daqui é a lista. O A2 é 0, aqui está o A3, o A4 depende do A1, o A5 é 0, o A6 depende do A0, o A7 do A1, o A8 é 0, etc. Mas aí eu vou pegar aqueles que dependem do A0, esse e mais adiante. Então eu vou fazer o A0 igual a 1 e o A1 igual a 0 aqui, tá certo? Aí eu obtenho essa lista, ok? Mas veja, né, se eu multiplicar cada um deles por A0, eu volto a ter o que eu tenho aqui em cima, o normal, né? E aí vou definir como sendo Y0 esse daqui, esses valores. Então estão aqui os 3 primeiros termos dessa solução. É sempre potências. 1, Z ao cubo, Z à sexta, vai ter Z à nona, é sempre os múltiplos de 3. Depois eu faço para o outro, né? Eu vou substituir o A0 igual a 0 e o A1 igual a 1, e o Y1 vai ficar então agora as potências de múltiplos de 3 mais 1. Múltiplo de 3 mais 1 aqui dá 1, dá 4, dá 7, etc. Esses são as soluções que estão aí. Agora, o que há de curioso nessa solução? E é isso que eu vou comentar bastante rápido aqui com vocês. Tá aqui toda aquela solução está feita aqui analiticamente, tudo direitinho, todas essas coisas, mas estão aqui os gráficos daquelas funções. Aqui é o y0 e aqui o y1. Né? Aqui é uma combinação linear dessas duas, que pode ser uma menos a outra, alguma coisa assim. O que é de estranho nessas soluções? Olha só, antes do zero, ela é mais ou menos oscilante. Quando o elétron encontra a barreira de potencial, ele é aprisionado pela barreira e deixa de oscilar. Aqui ele já não é um elétron livre mais. Então, é uma função que descreve precisamente o movimento do elétron. Né? É oscilatório antes, e quando encontra a barreira de potencial, pluf, né? Fica preso de lado. E o que é curioso nessa história toda? É que se eu fizer combinações lineares dessas duas soluções, pode acontecer da função ser positiva depois do zero. Se ela for positiva depois do zero, significa que a probabilidade de eu encontrar o elétron depois da barreira é positiva, que é a integral dessa densidade. O que significa que o elétron pode furar a barreira de potencial. Uau! Que coisa fantástica, né? E isso tudo estudando a equação de Airy, que é essa equação aqui. Né? Então, de novo, você pode perguntar, o que eu tenho que fazer é só resolver essa equação. É só isso que você fez. Agora, você ganhou de graça uma interpretação super bonita dessa equação e que justifica, né? Olha, vale a pena estudar a equação, tá bom? Poxa, acho que hoje foi bom. O restante da lista, aqui os polinômios de Tchebychev, está feito nessa aula daqui, ó. Se vocês olharem, está tudo feito, tudo detalhado daqui direitinho, todas as contas prontas. E se vocês olharem agora a primeira equação, que é a equação de Euler, está aqui, ó, né? Está todas nessa outra aula que está aqui, também está tudo feito bem detalhado, uma justificativa com a equação do calor, etc. E eu acho que vocês vão se divertir a valer aí com esse finalzinho de curso, né? Tá bom? Combinado, gente? Tudo certo, então? Ok. Professor, Oi, pois não, Cici. antes de terminar de gravar, você pode só passar nas questões do Maxima, nas fórmulas do Maxima da questão 1 e 2?
É, Ah, sim, tem. passar, entendi, para vocês filmarem É lá, só né? porque às vezes é diferente do que tá na lista. Não, sabe o que eu fiz? Eu escrevi de maneira a explicar melhor o que estava acontecendo lá, né? Mas você tem razão. Você começa aqui, eu só vou passar as raízes, etc. Né? Ops, aqui deu um probleminha, peraí. Aqui ele tinha que resolver a equação. O senhor não. O senhor não limpou o cachê, não? Por causa do define? Pois é. Limpei. Ele está supondo que o y é igual a r, né? Deixa eu fazer o contrário aqui, só um minutinho. Você se chama. É assim, ó. Se for o contrário, não funciona. É exatamente isso daqui. Aí agora tá certo. Eu vou tentar esse tipo de solução, vai ficar isso daqui. Vou fazer essas contas, ficou assim. Aqui eu vou calcular o Wronskiano das duas soluções. Aqui eu vou fazer ele, né, começando com o right hand side aqui está a solução. E para a solução ser boa, isso aqui tem que ser zero. Se isso aí for zero, se aí está lá o B menos A é positivo, negativo ou zero. Se eu fizer igual a zero, aí o limite dá zero. E no 2 de novo. Professor, só uma dúvida. Quando o Wronskiano ele dá diferente de zero, o que isso significa? Que as duas soluções são linearmente independentes. Independentes? Independentes. Independentes. Que aí a solução geral é uma combinação linear dessas duas. Então, isso é importante, né? Ok. Agora, na questão 2, só para passar aí os limites, você vai ter que fazer isso aí direitinho, mas os limites agora estão todos certinhos aí. É só fazer as contas. Eu coloquei, de fato, a Cecília tem razão, que eu preciso colocar assim, porque para explicar para vocês, preciso de algumas coisas a mais do que está lá, né? Mas veja, esse aí está tudo direitinho. Vocês podem pausar o vídeo, se for o caso, né? Olhando isso daqui, dá para fazer sim, tá bom? Combinado? Ok, gente, então, quinta-feira a gente tira dúvida dessas, inclusive das questões que a gente não resolveu, se for o caso, e fica aí, então, a proposta de vocês, né, que a nota da terceira prova seja a média das últimas 4 listas, tá bom? Combinado? Eu acho que já está aceita, professor. Já está essa aceito? proposta do senhor. Tá bom, então tá. Assim, acho que talvez tenha um ou outro que ainda fale. Acho que na verdade vai ter eu, porque eu sou a única pessoa aqui que precisa de uma nota absurdamente alta ainda. Então capricha, ainda dá tempo. As Dá duas tempo. últimas notas foram altas e você pode conseguir notas muito boas aí. Tá bom? Farei isso. Ok, gente. Então um abração para vocês todos e até quinta-feira, então. Pro senhor também, professor, até aqui. Obrigado. Obrigada, professor. Até logo.